Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a Via. Essa empresa que tem se reinventado desde os anos de 2018 e 2019, trocando a estrutura societária da empresa para que eles pudessem almejar mais lucros e um retorno maior para os acionistas. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Samuel, sou funcionário de instituição financeira há quase 6 anos e é óbvio, né, pessoal, não poderia deixar de pedir para vocês que deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal se vocês gostam do tema finanças e investimentos e convido todos a me seguirem lá no Instagram, que é onde eu consigo compartilhar mais o meu conhecimento no dia a dia e a gente também consegue conversar de maneira muito mais próxima. Em primeiro lugar, pessoal, a gente vai conversar aqui a respeito da divulgação de resultados da Via Varejo, que saiu agora. Na verdade não é mais Via Varejo, né? Vamos colocar um parênteses, que agora a empresa se chama Via, devido aí a reposicionamento tecnológico da empresa. Mas, seguindo aí, a gente vai falar sobre o segundo trimestre de 2021 e um panorama geral da companhia para que vocês possam entender quem é a Via Varejo, afinal de contas, e como que vocês podem tomar uma decisão de investimentos. Lembrando que nada aqui recomenda a compra ou a venda de papéis, mas sim as minhas posições pessoais. Pessoal, a Via Varejo reportou um GMV, que é aquela venda geral de mercadorias, de 11,4 bilhões, um aumento de 56% em relação ao segundo trimestre também de 2020. As vendas digitais, 7,5 bilhões, aumento de 36% em relação ao segundo trimestre de 2020. Claro, pessoal, a gente faz comparativo período a período porque tem sazonalidade, mas eu lembro todos vocês, obviamente eu sei disso, que nós tivemos uma restrição muito forte de locomoção ali em 2020, todo mundo sabe por quê. Em relação ao que preocupou o mercado, margem EBITDA, pessoal, ela caiu para 6,2%. O que é o EBITDA? É a capacidade de geração de caixa de uma empresa. Então, se tu está conseguindo gerar menos caixa, é óbvio que o mercado vai entender isso de maneira ruim. Tanto que hoje os papéis caíam cerca de 7 a 8% próximo do fechamento do pregão, dia 12/8, quando eu estou gravando esse vídeo. Próximo do fechamento estava R$ 12,10 mais ou menos, só para que vocês tenham uma noção do valor do papel. Mas em contrapartida, algo que me chamou a atenção como muito positivo, pessoal, é o market share, a participação de mercado da Via, que veio lá do final de 2019 de 7,5% para ocupar mais de 16% do mercado agora no segundo trimestre de 2021. É algo muito positivo, afinal de contas eles têm conseguido tomar o espaço da concorrência também. E é óbvio que tudo isso se traduziria em um lucro maior, pessoal. A empresa reportou 132 milhões de lucro, mais que o dobro de 2020, agora no segundo trimestre, claro, trimestre a trimestre a comparação, agora no segundo trimestre de 2021. Então um ponto muito positivo é para a Via Varejo. E bem, pessoal, um fator que me chama muita atenção é essa nova classificação que o mercado criou da questão do reopening, que nada mais são as empresas mais sensíveis à retomada, reabertura da economia, que nada mais é do que o entretenimento, o varejo, aviação, turismo, essas empresas que quando há uma locomoção maior de pessoas, elas tendem a faturar mais. E o varejo, obviamente, ele está conectado, né, pessoal? Um exemplo que a gente tem agora com a questão de home office, que foi feito de maneira muito seguida, as pessoas se preocupavam cada vez menos em talvez se cuidarem no sentido de aquisição de bens. Por exemplo, um calçado que não estava tão legal, ela não sentia a necessidade de trocar porque estava sempre em casa. Ou aquela calça mais velha, batida, a pessoa não tinha preocupação em trocar. Mas com as medidas de restrição, elas vindo a serem flexibilizadas e a diminuição do trabalho remoto, por exemplo, as pessoas devem voltar a consumir cada vez mais no varejo. Então esse é um exemplo que a empresa tem de ser beneficiada. Muito importante dentro dessa análise é que hoje cerca de 50% apenas, pessoal, da nossa população está vacinada com a primeira dose, não estamos falando da segunda. Então tem muita água para rolar ainda nesse mercado para que as empresas recuperem aquele faturamento que elas poderiam estar tendo em relação à locomoção de pessoas de 2019, por exemplo. Galera, um dos pontos cruciais que eu vi para a reinvenção da Via Varejo foi que nesse segundo trimestre eles tiveram a liberação por parte do Banco Central para que o Banqui, que é o banco digital da Via, pudesse operar na concessão direta de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Pessoal, para que vocês entendam a magnitude disso, o Banqui, ele operava antes somente em crediário. O que é o crediário? Qual que é a diferença entre o crediário e o crédito direto? O crediário é quando tu vai lá, tu pega um bem, por exemplo, um relógio da companhia, e tu faz o parcelamento mediante a tua análise de crédito direto com eles. No entanto, com a autorização do Bacen para concessão de crédito direto, o que a Via pode fazer? Pegar dinheiro, colocar na mão do consumidor e dizer, cara, gasta isso aqui para o que tu quiser.
Ou seja, eles têm uma flexibilização muito maior, eles já têm uma base de clientes e eles podem conceder esse crédito direto. Ou seja, abre um outro leque de fonte de receitas para a empresa. Isso me chamou muito atenção. Afinal de contas, como eu trabalho em instituição financeira há algum tempo, pessoal, eu sei que essa é a joia da coroa dos bancos. Cerca de 50%, 60%, 65%, dependendo da instituição, depende só da concessão de crédito. Então aí é um fator muito positivo que a gente tem que olhar para frente quando for analisar dentro da companhia. Obviamente que dentro desse ponto, pessoal, existe um risco. Quais que são dois, na verdade. Quais são os dois riscos? O primeiro é o risco de inadimplência, como qualquer outra instituição financeira. Se tu não concede bem o teu crédito, tu não recebe depois, ou tem que ficar brigando para cobrar aquele crédito depois. Então esse é um ponto, mas como eles já têm mais de 40 anos de história com concessão de crediário, eles não são nenhum Zé Doidinho, né, pessoal, que vão chegar no mercado simplesmente concedendo crédito para todo mundo sem fazer uma análise de crédito. Então, isso deve ser um ponto de não tanta preocupação, mas é um ponto de risco. O segundo fator, pessoal, é que a base precisa se mexer, eles precisam ofertar, eles já têm uma boa base de clientes, só que se os funcionários, se a rede não se movimentar para que tenha inserção desses produtos, não vai haver faturamento. Então, essa é uma mensagem que a administração já colocou dentro da divulgação de resultados, que eles vão cobrar os funcionários sim, para que haja essa oferta constante de crédito e eles consigam ter aumento de receitas oriunda desse produto novo. Agora então a gente passa para a logística, galera. A gente sabe que essas empresas do varejo de maneira geral, elas têm se quebrado aí para quem entrega mais rápido, quem consegue entregar em menos de 24 horas. E obviamente na Via não poderia ser diferente essa análise, a gente tem que olhar para isso porque tem sido um diferencial. Afinal de contas, eu também como consumidor, quando eu mando vir um livro novo, quando eu mando vir algum eletrodoméstico novo, eu quero que ele seja entregue rápido, afinal de contas eu já tomei minha decisão e eu quero aquele produto quanto antes. E bom, pessoal, a Via hoje ela entrega em cerca de 5.600 municípios no país, é praticamente o Brasil inteiro, de fora a fora. 2.500 municípios, pessoal, deles já são entregues em até 24 horas. E cerca de 65 municípios são entregues no mesmo dia, tá? É engraçado que a gente vai olhar até um município como Jutaí, lá dentro da Amazônia, no meio da floresta amazônica, só consegue entregar por meio de avião ou barco, eles também atendem, tá? Então a malha realmente ela é muito completa. O que a Via agora tem destacado dentro do release de resultados é que eles vão continuar brigando por mais parceiros logísticos para que eles aumentem essa malha, principalmente de entrega, em menos de 24 horas. E pois bem, pessoal, quem somos nós, empresários ou até mesmo essas grandes corporações sem clientes? Nada. Então, um ponto importante que a gente deve destacar é como que está a satisfação dos clientes, apesar de ter tido todo esse aumento na rede, será que é só agressividade ou será que tem qualidade também? E bom, pessoal, a base ela aumentou de 22 para 26 milhões de clientes em cerca de um ano, ou seja, eles aumentaram o volume de pessoas consumindo. E o que é o mais importante? Não só que aumente o número e diminui o valor por consumidor. Não, pessoal, eles aumentaram também o chamado ARPU, que é a Average Return Per User, que é o quanto cada um consome dentro da companhia, em 70%. Ou seja, se eu, Samuel, consumia R$100 na Via, em um ano eu passei a consumir 170 porque eles me oferecem, de maneira geral, mais soluções para o que eu preciso. Então eles têm, além de ter aumentado o número de clientes, eles também aumentaram o faturamento por cliente. É algo muito importante. E outro fato que a gente tem que salientar é a que custo que eles aumentaram esse faturamento. Será que os clientes estão satisfeitos? Pessoal, hoje existe uma métrica nacional que é o chamado NPS, que é o Net Promotion Score, que é aquele... Eles usam uma série de métricas para que eles coloquem uma pontuação em qual a probabilidade do cliente promover aquela empresa de maneira espontânea. E a Via, pessoal, ela aumentou de 63 pontos para cerca de 77 em um ano, falando de vendas online. Então isso é positivo. Eles, apesar de ter aumentado a base, terem sido muito agressivos, eles têm aumentado a qualidade da prestação de serviço também de acordo com os consumidores. Então, mais um ponto positivo aí para a Via. E bem, galera, eu acho que a gente não teria como finalizar essa análise da companhia sem falar do ecossistema financeiro que eles estão envolvendo agora. Afinal de contas, eles não são mais só varejo, não é só mais venda de utensílios. Eles estão entrando num mercado bilionário brasileiro que é o de finanças. Como que é a composição desse ecossistema financeiro dentro da Via, que agora ele vai ser potencializado com a liberação de concessão de crédito direto pelo Banqui? Além do Banqui, que é o banco digital, que possui carteiras digitais, concessão de crédito pessoa física e pessoa jurídica, eles têm outra empresa também dentro do grupo,
que nesse caso é a Seller, pessoal. A Seller, além de prover meios de pagamento, ela também faz antecipação de recebíveis para a pessoa jurídica. O que é antecipação de recebíveis? Vocês têm uma série de boletos de duplicatas que vocês têm um vencimento para frente. Vocês vão até essa instituição, levam esses boletos e a instituição paga vocês à vista. Claro que ela faz uma análise desses clientes. E o que é mais interessante da antecipação de recebíveis, pessoal? O intermediário financeiro ele tem muito pouco risco. Por quê? Porque muitas vezes ele faz uma análise de crédito do cliente para saber se ele é um bom pagador no sistema financeiro. E caso ele faça esse desconto mediante uma remuneração e a pessoa não pague esse boleto, ela desconta do próprio cliente dela na conta ou dos títulos em garantia que ela tem que colocar. Vocês entendem? Então, o meio financeiro ele consegue diluir muito esse risco. Óbvio que a gente tem o risco de inadimplência, porque afinal de contas os dois podem não pagar, mas aí vocês já diminuem essa chance muito. Então é um ponto bem importante. E lógico, pessoal, o terceiro vetor, e que talvez até o pilar principal, é a concessão de crédito e cartões da própria Via, que já tem mais de 40, 50 anos de história aí com as Casas Bahias. Eles são especialistas e a gente não tem como questionar isso. Então, pessoal, de uma maneira geral, a minha visão pessoal, Samuel, muita gente eu sei que não gosta da Via, porque justamente porque ela veio de um turnaround case, ela veio dessa questão de reestruturação e as pessoas muitas vezes não têm confiança na governança. Mas eu acho que eles mudaram muito, eles vêm apresentando aí há vários trimestres já que os resultados têm sido melhores com o passar do tempo. E eles também têm tomado atitudes para que eles não fiquem num platô, eles têm melhorado também esses resultados. Então, pessoal, no meu ponto de vista, eu acho que é um case bem interessante, eu acho que ele vale o estudo por parte de vocês. Eu, particularmente, gosto de Via Varejo, ainda que outras pessoas não gostem tanto assim, tá certo? Se gostaram dessa análise, se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar a curtida aqui, compartilhar com os amigos e me sigam lá no Instagram para que a gente possa conversar um pouquinho mais de perto e também fazer análise diárias, tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!